Sejam bem-vindos. Se você veio até o nosso curso de Reiki, isso tem um propósito, e é assim que eu acredito. E eu vou fazer o máximo para aproximar o nosso trabalho daquilo que seria um curso presencial. A primeira coisa que nós fazemos normalmente num grupo presencial é a apresentação. Então, as pessoas se apresentam, as pessoas dizem o porquê estão aqui, qual a expectativa e o que realmente elas sentiram, elas sentem, porque normalmente as pessoas que vêm para o grupo de Reiki, elas vêm falando que elas sentiram um chamado. E é a partir desse chamado que eu trabalho o grupo de Reiki. Neste momento, eu vou pedir para vocês estarem comigo numa meditação. A mão esquerda vai para cima, a mão direita vai para baixo, e nós vamos tentar imaginar, de olhos fechados, que nós estamos unidos neste momento. Mão esquerda recebe, mão direita dá. Uma mão de uma pessoa está conectada aqui à minha mão esquerda, a outra mão está conectada aqui à minha mão direita. Fechem os olhos. Percebam a respiração, somente a respiração. Observem seus pensamentos, mas retornem somente à respiração. Viva esse momento aqui comigo agora. Leve sua atenção aos pés. Perceba como estão os seus pés. Se você precisar mexer com eles um pouquinho, mexe. Organiza seu pé direito, seu pé esquerdo. Leve sua atenção às pernas, aos joelhos, às suas costas. Percebe se tem um peso nas costas ou não. Como estão as suas costas? Leve tua atenção à frente do seu corpo. Observe o seu corpo sem nenhuma crítica, somente olhe. Leve sua atenção aos ombros, aos braços, a sua mão direita, a sua mão esquerda. O que você sente nesse toque? A nuca, a garganta, maxilar, sua face, como está? Tem alguma tensão no seu rosto? Se tiver, somente olhe essa tensão. Observe sua cabeça, as orelhas, topo da cabeça. Nesse momento, pedimos que se instale a proteção em cada um de nós que vai receber nesse curso de nível 1 do Reiki o conhecimento necessário para que cada um de nós possa trabalhar com a energia do Reiki em si e nas pessoas próximas, nos animais, nas plantinhas. Que a grande família espiritual de cada um de nós nos oriente naquele aprendizado que precisamos ter. Que sejamos profundamente conduzidos e protegidos dentro deste ensinamento. E que assim seja. Vagarosamente, vocês podem ir soltando as mãos.
e retornando para o espaço presente. Para aqui e para agora. Muito bem. Depois que a gente faz essa meditação, que é uma meditação de proteção, e vocês vão perceber assim que no trabalho com Reiki, a gente está intimamente ligado à espiritualidade. A gente vai percebendo, quem já tem abertura para a espiritualidade, vai perceber que isso vai aflorar mais ainda. E as pessoas que ainda não têm vão começar a compreender o porquê vieram até esse curso. No próximo, abaixo, eu vou deixar um link para vocês de uma pessoa que é a Nair. A Nair Marioto dos Reis, lá da Lapa. A Nair é uma pessoa que veio para o curso de Reiki e ela veio sem saber por quê. E ela conta isso. Então, vocês vão compreender que a Nair fez o nível 1 lá na Lapa, depois ela fez o nível 2 aqui no Projeto Coração de Pólen, fez o 3 no Projeto Coração de Pólen, e neste ano de 2020, em janeiro, ela organizou um grupo de Reiki na casa dela. E ela fala sobre o porquê ela veio para o Reiki. Talvez você tenha vindo para o curso de Reiki porque achou Reiki interessante. Talvez você tenha recebido Reiki de alguém. Talvez... Bom, vários talvez, né? Eu vou contar para vocês que quando eu cheguei ao Reiki, eu não conhecia Reiki. Aliás, eu não sabia o que era um Reiki. Eu só soube o Reiki muito mais tarde. E a minha história, quando eu falo de Reiki, a minha história ela começa lá em 1996. E quem me conhece, quem já fez o curso de Reiki, já ouviu essa história. Quem vai para o nível 2, às vezes ouve também. Em 1996, eu tive uma crise nervosa. Uma crise nervosa que me levou para o hospital toda torta. Na verdade, por que eu conto essa história? Porque, para mim, a definição de Reiki é vida. Eu defino Reiki como vida. E eu fui para o hospital toda torta e eu morava em Telêmaco Borba. Eu sou nascida lá, aliás. Morava em Telêmaco Borba. E eu fui levada para o hospital. E esse hospital não tinha um médico de plantão naquele momento. Ou se tinha, ele demorou a vir me atender. Quando ele veio me atender, aquilo que estava tudo torto já tinha voltado. Foi voltando. E ele chegou para mim e falou assim: Renata, você precisa fazer tratamento. Você precisa tomar remédio. E eu sabia o que eu tinha. Na verdade, eu tinha uma situação particular, de vida particular, que eu precisava resolver. E eu não conseguia resolver. Eu não conseguia sair daquilo, entende? Eu fazia um movimento de saída e retornava à situação. Fazia um movimento de saída e retornava à situação. Até que eu tive essa crise nervosa. Aí os meus pais, morando aqui em São José dos Pinhais, no Paraná, eles ligaram para mim lá em Telêmaco: Renata, vai fazer tratamento, vai tomar remédio. E eu falei para eles: eu não vou porque eu sei o que eu tenho. E eu não estou querendo dizer isso para você, que você não tem que tomar remédio. Não é isso. Eu estou falando para você daquilo que eu vivi, de como eu vivi. Aí o que eles fizeram? Eles foram me buscar em Telêmaco. E me trouxeram para São José dos Pinhais para fazer tratamento. E eu comecei o tratamento em Curitiba. Em Curitiba, eu fui para uma clínica, e é interessante, vocês vão compreender assim no decorrer, porque eu não fui numa clínica de um tratamento dito normal. Eu fui para uma clínica onde fazia diagnóstico da íris para saber o que eu tinha.
Não que isso não seja normal. Isso é perfeitamente normal, mas segue uma outra linha de tratamento dentro do tratamento natural. Eu fui para o terapeuta, ele fez a foto da minha íris, iridosomatologia, o nome da técnica, tirou a foto da íris e da foto da íris ele fez o diagnóstico. Nesse diagnóstico, ele colocou ali, dentro da cromoterapia, o que eu teria que receber de luz para fazer o tratamento. Então, eu sentava num banquinho, e eu tô com a filmadora aqui na frente, então, mas era mais ou menos isso aqui. Então, da filmadora, ou da minha frente, das minhas costas, vinham luzes aqui no chakra coronário, aqui nessa região do peito, mais uma outra luz e nas costas também. Eu recebia luzes e das luzes eu ia para uma maca e nessa maca eu recebia uma compressa com um líquido que eu lembro assim que parecia que tinha cheiro de eucalipto. Uma maca quentinha, sabe? Um lençol quentinho. Pensa que coisa gostosa, né? Eu ficava lá deitada e saía de lá, ia para casa e o tratamento era esse. Só que com o passar do tempo, o doutor falou para minha família, que os meus pais me levavam para esse tratamento, falou para minha família, olha, o problema dela é ela precisa de um psicólogo, de uma psicóloga. E eu fui para a psicóloga daquele mesmo espaço, que era uma psicóloga também que fazia um tratamento diferente. Essa psicóloga, e eu vou citar o nome dela, que é a Rosane Gauer, o tratamento dessa psicóloga era o seguinte, ela se utilizava de sons, mantras. E esse mantra que ela usava era o Z, o OM e o Z. E ela me ensinava na época, e depois eu compreendi que realmente isso é verdadeiro, né? Ela ensinava que toda energia densa de tristeza, de mágoa, de rancor, de raiva, poderia ser visto como um disco negro. E esse disco negro de energia densa, que é o que nós temos, eu já vou adiantar isso, tudo que é energia que a gente fala, entre aspas, que é negativa, é uma energia densa, baixa, de baixa vibração, e você precisa elevar a sua vibração. E esse disco negro, ela dizia assim para mim, me ensinou a fazer, né? Eu tinha que entoar o mantra. E olhar isso como se fosse uma flecha. E essa flecha batia no disco preto, batia no disco preto, batia no disco preto, batia no disco preto. E desse disco preto, de dentro desse disco preto, eu tinha que imaginar uma luz saindo. Então, batia uma flecha, saía uma luzinha. Batia outra flecha, saía uma luzinha. Batia outra flecha e saía mais uma luzinha. Essa luz que saía de dentro desse disco preto é um quantum de energia puro. E o que eu estou falando para vocês é verdadeiro, gente. É verdadeiro. É um quantum de energia puro. E esse quantum de energia puro, ele precisa retornar para mim numa vibração transmutada, modificada. Então, eu modificava aquela vibração de tristeza, aquele quantum de luz eu trazia para mim em amor, em alegria, em felicidade, em paz. E usava o mesmo mantra. E eu fazia isso muito tempo, gente. Eu ficava 2 horas fazendo. E eu dizia para a Rosane, a terapeuta, mas eu estou nessa situação de vida X, e eu quero muito sair dessa situação de vida X. E quando é que eu vou sair disso? Porque eu ainda me encontrava no problema particular que eu tinha.
ela disse o seguinte: quando a tua vibração, a tua energia modificar, você vai viver uma nova experiência. Você vai sair dessa situação. Depois disso, junto com a Rosane e mais 3 pessoas aqui de Curitiba, nós éramos em 5, nós começamos a fazer um curso de psicoterapia e educação somática lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis, eu estudei educação somática no ano, isso foi em 99, psicologia haitiana no 2º ano e psicologia transpessoal no 3º ano. No 3º ano que eu fazia psicologia transpessoal, então eu ia daqui de Curitiba para Florianópolis e ficava um final de semana. Lá no final de semana, às vezes eu fazia um trabalho de respiração holotrópica. Quem entende um pouco disso vai saber o que eu estou falando. Que você respira, 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 fica alguém cuidando de você ao lado e você pode entrar em processos seus a nível inconsciente. Então, às vezes eu saía daqui de Curitiba, ia para lá, voltava e voltava completamente fora do eixo. Completamente fora do eixo. E o que é fora do eixo? É você perceber alguma coisa de vida passada ou de infância ou coisa do tipo, e você entrar numa energia de tristeza ou de raiva e não equilibrar, entende? E às vezes eu ficava sentindo muito isso ainda, depois que eu vinha de Florianópolis. E aqui, na época, eu não tinha um terapeuta que neste momento eu já não estava mais com a Rosane já era minha colega de curso. Nesse momento eu estava sem um terapeuta que me acompanhasse. E eu sempre fui muito curiosa em termos de estudo esotérico. Então eu estava nessa época num grupo de estudos das chaves de Enoque. E nas chaves de Enoque, um belo dia, não, antes disso, eu fui para uma terapia de grupo, certo? Eu falei para vocês que eu não tinha um terapeuta específico, mas eu comecei a ir numa terapia de grupo, e nessa terapia de grupo, eu conheci a Maria Celi Petri. E a Maria Celi, ela falou para mim assim, Renata, vai na minha clínica que eu vou te atender. E eu comecei a ir na clínica dela. Na clínica dela, eu chegava lá. Não, só primeiro eu preciso contar para vocês como é que é a clínica da Maria Celi. Como que eu conheci a sala dela, né? Pensa, uma parede cheia de mestres da Grande Fraternidade Branca. Outro lado com elementos da natureza, assim, cocar, pena, machadinha, chocalho, né? Do outro lado, assim, nas estantes, alguns cristais em cima, luzes, cromoterapia e tudo mais, né? Porque eu ficava na maca, então as luzes batiam em cima de mim, assim, no meu corpo, né? E a Maria Celi ali, né? Eu deitava na maca, com tudo aquilo, né, ao meu redor, eu deitava na maca, ela colocava a mão em cima de mim, e eu saía de lá e saía bem. Ia para casa, tá, voltava no outro dia, ou dali uma semana, colocava a mão em cima de mim, e eu ficava bem. Eu vou dizer para vocês que eu achava que ela era clarividente, do meu ponto de vista, sabe? Que ela olhava para mim e tirava o que eu tinha. Mas aí é muito fácil, é muito simples, né? É muito simples, simplesmente você ir para uma outra pessoa começar, né? Se ela falou para mim que ela fazia reiki, gente, olha, eu apaguei da minha mente quando ela falou isso. Porque eu não sabia. Ou sabia e não lembrava que ela tinha dito. Aí, voltando lá em Chaves de Enoque, que eu estava falando para vocês, eu lá no grupo da Chaves de Enoque, né? Eu tinha meu filho pequeno, eu na Chaves de Enoque, daí alguém falou
que a maior parte das pessoas do grupo eram reikianas. A antena ligou, né? Reiki, o que é reiki, né? Eu fui querer saber o que era reiki, né? Aí eu conheci o Marcos Antônio Gomes, que é o mestre, que me acompanhou, e comecei a fazer curso com ele. Comecei a fazer o curso, aí fiz nível 1, nível 2, nível 3, fiz o mestrado porque eu queria ensinar. Eu queria muito ensinar. E aí se passaram 13 anos, então hoje eu completo 13 anos que eu me formei mestre, e desde então eu dou aula de reiki. E quando foi em 2018, eu falei para o meu marido, falei para ele assim, eu não... Porque eu fazia cursos de reiki em vários lugares, né? Fazia num lugar, depois fazia no outro, fazia no outro, fazia no outro, né? As pessoas que me conhecem. Aí eu falei para ele, eu não quero mais ficar indo em outros lugares. Eu quero definir um espaço para eu fazer grupo de reiki. Foi então que eu coloquei lá no WhatsApp, né, anunciando que eu estava fazendo o curso de reiki, mandei para o Geraldo aqui do Poli. E o Geraldo mandou mensagem, eu vou te ajudar, vou compartilhar. Daí a pouco ele disse assim, Renata, olha, eu estou abrindo o projeto Coração de Pólen e gostaria de ter o reiki também. Venha conhecer o espaço. E aí nós estamos desde então com o trabalho aqui no projeto Coração de Pólen com o reiki.